nós somos do segundo período de Direito e a gente vai falar do caso dos exploradores de caverna. Eu vou fazer a introdução, que o caso ocorreu de uma forma bem difícil. 5 pessoas, elas faziam parte de uma associação que se chamava Espeluncologia. Eles eram exploradores de caverna, eram pessoas amadoras e decidiram sair para explorar. Em um desses casos que eles saíram, aconteceu um acidente e eles ficaram presos dentro de uma caverna. Percebendo que eles não haviam voltado, a secretária pegou e chamou as autoridades, a polícia e tal, para que eles forem resgatados e localizados. No 20º dia que eles estavam dentro da caverna, eles conseguiram contato com as pessoas que estavam tentando resgatá-los através de um rádio. E como eles estavam com muita fome, o alimento estava escasso, eles chamaram algumas pessoas, por exemplo, eles chamaram o padre, o juiz, só que eles não quiseram responder as perguntas que eles fizeram, que foram as seguintes. Eles perguntaram se eles poderiam sobreviver da carne humana, quanto tempo mais eles sobreviveriam sem comer e se seria possível fazer um acordo, já que no bolso de uma das vítimas constava um dado. Bem, o médico, que foi a única pessoa que se dispôs a responder as perguntas, falou que eles não iriam sobreviver mais de 10 dias, que seria o tempo estimado para eles saírem de lá, e que sim, seria possível eles fazerem o jogo, mas ele também não quis responder se eles deviam ou não fazer esse jogo. E sim, foi feito. O que acontece é que o jogo foi feito, só que não com a permissão de um deles, ele desistiu do jogo e outra pessoa jogou por ele, e essa pessoa que não quis jogar foi justamente a pessoa que morreu. E agora eles estão sendo acusados por homicídio doloso e cabe a nós, que vamos julgá-los agora, convencer vocês se eles são culpados ou inocentes. Para iniciar minha carta de acusação, eu queria chegar a um ponto primordial. Por que surgiu o direito? O direito surgiu para regular a relação entre os homens, uma vez que prevalecia a lei do mais fraco, do mais forte em detrimento ao mais fraco. Estamos aqui não só para julgar, ou então analisar o caso dos réus, mas sim implantar a necessidade do direito. O direito ele não foi escrito para servir como exemplo. Não, o direito ele foi feito para servir como uma espécie de punição. A sociedade ela é regida pelo governo, pelas leis. E se alguém as afronta, elas devem pagar sim pelo ato cometido. No caso dos exploradores, ocorreu um crime, uma vida foi perdida. Os motivos, nunca saberemos quais foram. Os únicos que podem nos falar o que realmente aconteceu dentro da caverna são os próprios réus. Mas será mesmo que vamos acreditar em pessoas que tiveram a capacidade de matar uma vítima inocente para saciar seus desejos, saciar sua fome? Será mesmo que a vítima, ela se impôs, ela decidiu dar sua vida pelos outros, pelos demais? Será mesmo que existia um jogo de dados, uma espécie de jogos vorazes? Nunca saberemos responder isso. Mas uma coisa que devemos ir a fundo é por que aconteceu isso? Porque justamente a vítima em questão. Nos autos constam que ele era uma espécie de gerente dessa exploração. Consequentemente, poderemos imaginar que ele seria o mais velho dessa expedição. E seria até curioso se atentarmos para o fato de que a pessoa mais experiente, talvez também o mais frágil, tenha sido a vítima escolhida para morrer. Será que realmente os exploradores necessitavam matá-lo? No 20º dia, quando a própria vítima entrou em contato com as pessoas de fora, ele disse que o alimento estava ficando escasso. Em momento nenhum ele disse que o alimento tinha acabado, e apenas 3 dias depois ele foi morto brutalmente. Agora a pergunta que fica para o júri é a seguinte: será mesmo que mesmo sem os alimentos terem acabado, necessitava ter tirado a vida de um homem em uma fome de 3 dias? Não precisamos de cálculos matemáticos para afirmarmos que houve um excesso de sofrimento. 4 homens, com certeza eles têm a força a mais do que um só. Quem nos garante que esse homem não foi pegado à traição? Quem nos garante que ele não foi morto dormindo? Os próprios réus dizem
que antes de começar esse suposto jogo de dados, a própria vítima se recusou. Ela queria esperar mais um pouco. Coincidentemente, ela foi a pessoa morta. Estranho? Diria que não. Eu diria que os próprios réus cavaram a própria cova. Não é porque eles estavam parcialmente fora da sociedade que eles poderiam implantar novas leis. Isso não existe. Mas uma coisa eu tenho certeza: essas novas leis implantadas por eles dentro da caverna, eles não pensaram nas consequências que teriam aqui fora. É por isso que eu defendo a minha carta de acusação. Ocorreu sim um crime, e como todo crime que ocorre na sociedade, ele deve ser pago. Bem, a minha posição a respeito do caso dos exploradores de caverna é bem parecido com a dos meus colegas que também falaram a respeito. Eu tive acesso aos autos e eu cheguei à conclusão de que ele por si só é autocondenatório, uma vez que os réus estão sendo acusados de crime doloso, ou seja, houve a intenção de matar. E eu desenvolvo isso com o pensamento de que, também consta isso nos autos, os 5 membros, as 5 pessoas eram membros da Associação de Espeluncologia e elas faziam isso de forma amadora, ou seja, elas assumiam o risco. E isso não era em prol de sua sobrevivência, eles não praticavam isso profissionalmente, de forma profissional. Então, se você assume o risco, o ato se torna doloso, a prática se torna dolosa. O conceito de vítima, para a criminologia, é uma pessoa que é infeliz dos atos, que sofre infelizes dos atos dela mesma, de si própria, de outras pessoas ou do acaso. Essas pessoas acabaram se tornando vítimas do acaso ao desmoronar as pedras de si mesmo pela irregularidade. E também, mas apenas o Sr. Watmore se tornou vítima dos outros ao ser servido de alimento por seus companheiros. Certamente a defesa vai tentar sensibilizar os senhores ao falar que já houve muito sofrimento por conta disso, mas eu quero lembrá-los que mais sofreu a pobre vítima que foi servida de alimento. Nos autos consta que a ideia inicial de jogar os dados foi do Sr. Watmore, e eu estou de acordo. Porém, antes que o senhor começasse a jogar os dados, ele desistiu. E aqui, senhores, consta a parte crucial do ocorrido, porque foi daqui que surgiu o assassinato da vítima. Ele não apenas desistiu de jogar os dados, ele também desistiu, ele pediu, ele clamou que esperassem um tempo a mais, 1 semana para lhe ser mais precisa. Mas esse tempo não foi atendido. Roger entrou em contato com o médico no 20º dia. Mas não pensem os senhores que os réus estavam sem alimento, pois em um contato breve com o médico que mandara chamar da cidade próxima, ele constatou que havia escassez de alimento. Se há escassez é porque ainda há alimento. E no dia 23, após jogarem os dados, os assassinos acusaram o Sr. Watmore de quebrar o acordo e a sua sorte foi tirada pelas mãos de uma outra pessoa que jogou os dados apostando a sua vida. E com toda a covardia humana foi ceifada ali a vida de um homem que, assim como os senhores que estão no júri e também esses assassinos que estão sentados no banco dos réus, também tinha família. Eu suponho que aos olhos dos senhores jurados, assim como os olhos da população que foi sensibilizada com meias verdades, parece um ato cruel demais condená-los, já que estão aqui diante dos nossos olhos, vos deixando à vista de um aspecto de desespero. Mas não se esqueçam, senhores, que assim como os acusados clamam por liberdade, o Sr. Watmore também clamou. Só que, diferente destes que estão aqui presentes, Watmore não tinha quem o defendesse. Os senhores não acreditam que aquele pobre homem apenas ficou em silêncio enquanto ele era assassinado, porque isso é inadmissível. Eu não saio apenas em defesa da vítima, eu não peço apenas que essas pessoas sejam condenadas. Eu saio em defesa da vítima porque o Sr. Watmore, além de ter sido servido de alimento, foi colocado pela defesa como principal responsável por sua morte.
Ele foi acusado de quebrar um acordo que nem válido era, uma vez que o negócio jurídico se fez em cima da vida. E todos nós juristas temos o dever de saber que a vida é um bem inalienável, irrenunciável e imprescritível. Indisponível, logo é um objeto que era impossível de negociação, o que tornaria qualquer negócio inválido acerca do mesmo. Creio eu que os senhores lembram que citei em meu relato que o senhor Roger entrou em contato com o médico no 20º dia e que após todo o ocorrido do jogo dos dados, a vítima veio a ser ceifada no 23º dia. Agora eu lhes pergunto, os senhores não se surpreendem com a pressa com que o assassinaram? Já que esse contato já havia sido feito, será que necessitava de um tamanho desespero, a ponto de tirar a vida deste homem com 3 dias? Os senhores não analisam a possibilidade de ter havido uma desavença por parte de todos contra a vítima que desistiu do jogo? Será que o senhor Roger ficou mesmo com a menor pontuação? E será que esses dados ao menos foram jogados? Sim, senhores, existe essa possibilidade, porque além de não termos um laudo médico comprovando o dia exato da sua morte, temos ainda a versão dos autores da brutalidade, ou seja, as únicas pessoas que sabem de fato o que aconteceu dentro da caverna são aquelas que necessitam sensibilizar os senhores. Outro ponto me chama a atenção, e deveria chamá-los também, de ser omisso nos autos a forma com que Roger foi morto. E eu me permiti analisar 2 possibilidades, que seria a presença de armas no local, que seria por estrangulamento ou apedrejado, como acontece em alguns estados da África em caso de adultério. E ainda que ele em ambas as possibilidades, necessitaria de força física. E de onde se tiraria uma força física para estrangular ou apedrejar uma pessoa até a morte, sendo que você está em estado de inanição? A minha intenção é apenas busca pela justiça, por uma vida que foi tirada de uma forma tão cruel. Não só pelo fato da morte ter sido de um filho de alguém, mas também pela crueldade dos fatos, pelo sofrimento da vítima e pelo fim que levou seu corpo à sua carne, restando apenas uma irreconhecível ossada, que nem mesmo os parentes mais próximos poderiam constatar que ali já houve uma pessoa feliz. Eu desejo a justiça, não só dos homens, mas também a de Deus, e a lei do homem é clara. Quem quer que prive intencionalmente qualquer pessoa da vida deverá ser punido com a morte. E eu concluo com a frase do jurista Eduardo Couturi, que diz: o seu dever é lutar pelo direito, mas se algum dia encontrares o direito em oposição à justiça, lute pela justiça, e assim o farei. Os réus que estão aqui decidiram jogar o dado na vez de Roger. O mais interessante nesse caso é que Roger, quem deu a ideia, foi quem serviu de alimento para os outros. É algo muito irônico. Uma outra alegação da defesa é que eles estavam inconscientes. Mas como eles estariam inconscientes por falta sem comer, sendo que ainda havia alimento, pouco, mas ainda havia alimento para eles. E como conseguiram matar o outro, não conseguiram segurar por mais dias, sendo que no 23º dia eles mataram Roger. Quem garante que realmente ocorreu esse acordo? E se eles estavam inconscientes, com certeza não é um acordo válido, porque para realizar um acordo, um negócio jurídico, como relata o Código Civil, os agentes precisam ser capazes. Alegações finais. A lei ela é bem clara na sua qualificação, como artigo 121, inciso 3 e 4, e combinado do artigo 14 do Código Penal. É notório que este caso é de imensa complexidade. Então, a lei da sociedade prevê: quem quer intencionalmente privar ao trem da vida será punido. Este dispositivo legal não permite a exceção aplicável. Pena a ser imposta, portanto, alguém de exceções. É crime consumado. A vida é um bem indisponível.
o direito à vida contemplado pela Constituição Federal, compreendido de acordo com a visão global deste fato. Então, é de extrema e suma importância que esta condenação ocorra, para que a lei seja cumprida e não atropelada pessoas que praticam atos cruéis como canibalismo. Então, nas alegações finais, apesar de se encontrarem isolados da sociedade, ainda que encontrem humanos e por isso ali embaixo formam uma sociedade menor, mas ainda uma sociedade de pessoas, não podendo se excusarem disso para matar outras pessoas, para sobreviver, pois ainda a humanidade naquele grupo de indivíduos, a humanidade dele não foi perdida. Dessa forma, devem responder por assassinar. E outra, ali o crime foi cometido a partir do momento que interromperam a vida do colega. Ele exigia seus direitos, ele tinha o direito à vida. Ninguém pode excusar o seu direito à vida do outro. Então, é a justiça e nossas leis que está à prova. Matar é crime e pena máxima é exigida. Para concluir, nós argumentamos dentro da lei, usamos argumentos de acordo com a lei e também das lacunas que nós encontramos dentro do problema, que estavam arraigados no problema. E como os senhores puderam perceber, são muitos. E o que eu peço é pena máxima aos réus.